Durante a história da humanidade, sempre olhamos para cima e nos perguntamos o que deve existir entre as estrelas. E quando a exploração espacial chegou, enviamos sondas ao espaço e o universo se tornou um lugar menos distante. De todas as sondas que já lançamos, a missão Voyager detém um recorde impressionante, com os objetos mais distantes que a humanidade já enviou ao espaço, onde as sondas até atingiram um ponto onde parecem ter tocado o espaço interestelar. Nessa viagem, a sonda Voyager acabou capturando alguns sinais bem interessantes do espaço entre as estrelas, que foram posteriormente convertidos em som audível. No vídeo de hoje você vai conhecer o primeiro som real capturado do espaço interestelar. Se há uma missão impressionante na história da exploração do espaço, essa é a missão Voyager. Com duas sondas lançadas há mais de 40 anos, a NASA ainda obtém sinais de telemetria vindos de ambas as espaçonaves, mesmo considerando que a sonda de número 1 está localizada, até a gravação deste vídeo, a 23 bilhões de quilômetros da Terra, e a sonda de número 2 está localizada a 19 bilhões de quilômetros do nosso planeta. Projetadas para funcionar somente por alguns anos, o fato delas estarem viajando por tanto tempo de forma funcional mostra como a nossa espécie consegue ir longe, mesmo considerando que as distâncias do universo podem ser implacáveis. Ambas as sondas Voyager são alimentadas por um gerador termoelétrico de radioisótopos, que usa o calor do decaimento radioativo para gerar eletricidade, onde possui uma vida útil de cerca de 90 anos, que é o tempo de vida médio do plutônio 238, que é usado nesse tipo de gerador. Portanto, podemos dizer que a vida útil da energia das sondas Voyager já estão indo em direção aos momentos finais. E de fato, ambas as sondas perdem potência elétrica a cada ano que passa, o que faz a NASA desativar cada vez mais os instrumentos científicos que elas carregam. Por exemplo, a sonda Voyager 1 possui hoje 4 instrumentos científicos na ativa, enquanto a Voyager 2 possui ainda 5 instrumentos ligados. No início da missão, poderia chegar a 10 instrumentos ligados. Esse tipo de decisão foi tomada pela equipe visando estender ao máximo a duração das sondas, e hoje sabemos que elas devem durar perfeitamente até 2027, quando mais instrumentos vão precisar ser desligados, até que ambas as sondas funcionem apenas para enviar breves sinais até a Terra. De qualquer forma, se elas parassem de transmitir agora, podemos dizer que a missão foi um verdadeiro sucesso, e elas seguirão vagando pela Via Láctea até bater em algo, alguém encontrá-la ou viajar para sempre até o fim do universo. Porém, a missão já fez muita ciência, e o fato delas estarem localizadas a uma distância tão gigantesca do nosso planeta foi a oportunidade perfeita para os cientistas estudarem o ambiente longe do Sol, onde a heliosfera, que é uma espécie de bolha magnética que cerca o sistema solar, enfraquece e dá começo ao espaço interestelar. Há quem argumente que ambas as sondas ainda não necessariamente saíram do sistema solar, pois para isso, elas precisariam alcançar a nuvem de Oort, com os detritos restantes da formação do nosso sistema. Apesar de realmente ser um lugar onde você encontraria um vácuo quase perfeito, o quase não quer dizer que realmente seja perfeito, e muita coisa acontece neste limite entre a bolha que cerca o sistema solar e o espaço fora dela. Passando por ali, a sonda Voyager 1 usou seu instrumento PLS, que a essa altura já está parcialmente desativado, mas era usado para medir e gravar o gás emanando de outras estrelas interagindo com o gás ionizado da nossa própria estrela. Em outras palavras, o que vamos ouvir a seguir são as vibrações que a Voyager 1 detectou no plasma, certamente proveniente de outras estrelas. Registros esses datados de 2012 até 2013, quando oficialmente a NASA anunciou que a sonda tinha atingido o espaço interestelar.
Aliás, vale ressaltar que o áudio que vamos ouvir a seguir é uma conversão direta de radiação eletromagnética em som audível, pois o vácuo do espaço não permite que som de fato se propague. É como se a gente estivesse sintonizando uma estação de rádio, mas aqui a Voyager sintonizou o plasma interestelar. Recomendo o uso de fones de ouvido para uma experiência melhor. Ouça só. Incrível, não é? Pode parecer um simples assobio, mas existe toda uma ciência por trás dessas detecções da sonda Voyager 1. Entre elas, temos a interação da heliosfera do Sol com plasma interestelar, ou seja, os elétrons que vagam pela Via Láctea e que podem eventualmente se chocar contra essa barreira do Sol. Portanto, o que ouvimos foi um choque que a sonda Voyager 1 registrou através de um pico magnético, acompanhado por uma explosão de elétrons energéticos que causaram campos elétricos intensos nas antenas. Esses choques são os efeitos mais distantes do Sol, ondulando para fora, mesmo após a heliopausa, que é o fim da heliosfera. Por conta disso, os cientistas finalmente vieram a ter uma noção melhor onde essa bolha magnética do Sol acaba, pois a ausência desses picos detectados pela sonda indicaria que ela estava ainda sob a proteção magnética do Sol, e quando atinge o ponto onde essa bolha acaba, os seus instrumentos de medição de plasma puderam detectar os picos de radiação desse limite entre o espaço interestelar, onde a heliosfera não encontra mais pressão suficiente para repelir o vento de radiação vindo de estrelas distantes. Portanto, quando a Voyager 1 tocou essa região que mais parece uma membrana nada uniforme, o Sol sofreu uma grande explosão magnética, que fez ela expandir em alguma proporção, fazendo ter uma interação direta com o vento de partículas do espaço interestelar. Essa interação é capaz de ser detectada pelas antenas da sonda, pois os elétrons interagem com o equipamento. De fato, essa interação seria não audível normalmente aos ouvidos humanos, por isso existe essa conversão direta do que foi detectado pelas antenas. No final das contas, podemos ouvir uma estação de rádio, mas só quando um receptor faz a conversão. Aqui acontece a mesma coisa. Essa detecção foi de extrema importância, porque ninguém sabia exatamente onde a heliosfera acabava. E quando a sonda Voyager 1 estava a cerca de 18 bilhões de quilômetros de distância, finalmente houve a captura de ruídos ali presentes. E assim, agora podemos medir cada vez mais com certeza a densidade de partículas carregadas que existem no meio interestelar. Pelo menos até a década de 2030, quando a energia da sonda Voyager 1 esgotar de vez. Enquanto isso, ela segue sua viagem rumo ao desconhecido e deve passar próximo a outra estrela daqui a vários milhares de anos. Esse som registrado do espaço interestelar pode ser um dos últimos trabalhos da sonda Voyager 1, mas ela já fez muita história. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!